Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo e hoje eu vou tratar um assunto importante que é para o professor orientador, como conduzir o processo de orientação. A gente sempre sabe que esse é um momento extremamente complexo, é um momento importante para o aluno em si, para nós termos um momento de reflexão, um momento de pluralidade, um momento de discussão, de compartilhamento de ideias, de valores, de apreensão científica em si, mas esse é um processo também do professor orientador colocar ao aluno quais são as balizas da ciência, quais são os bons caminhos da ciência para que o aluno consiga, posteriormente, daqui um pouco finalizando um mestrado, um doutorado, se tornar professor também, e para que ele tenha essa estrutura anterior já bem trabalhada, para que ele consiga refletir o seu caminho na ciência. E aí, como conduzir esse processo de orientação, ele se faz fundamental em qualquer estágio, em qualquer elemento, desde a graduação até orientação no doutorado. Esse é um processo extremamente importante e valioso. Então eu vou colocar alguns pontos aqui. Existem vários também detalhes de pontos e outros elementos que você pode também fazer os seus devidos acréscimos ao seu material. Um deles eu acho que é o mais importante, é que você tem que ter conversa franca com os seus alunos. Esse é o ponto chave. Eu preciso ter uma conversa franca, eu preciso ter uma conversa profissional, eu preciso ter uma conversa que seja para agregar valor para ambos os lados, para o orientador e para o orientado. Por quê? Porque eu preciso colocar ao aluno a estrutura, como funciona o curso, quais são os prazos, quais são os deveres, as obrigações. Eu preciso estabelecer regras, eu preciso deixar claro para o aluno que quando ele começa a estrutura de uma monografia, de uma dissertação, de uma tese, ele é o responsável pela estrutura técnica, ele é o responsável por escrever, por dar os passos nesse caminho. Claro que o orientador, nós conduzimos esse processo, nós fizemos o nosso trabalho profissionalmente em si, mas é importante ter essa conversa e estabelecer as balizas para o aluno. Ele precisa caminhar por conta própria, ele precisa ser um agente autônomo no seu processo. Agora, esse agente autônomo, ele não é uma pessoa solitária, ele precisa ter a nossa orientação, ele precisa ter o nosso acompanhamento em si. E aí eu preciso explicar que não se deve... Que se não tiver, por exemplo, um plano de trabalho em si, se ele não tiver um relatório prévio ou um pré-projeto, isso é um elemento que eu preciso trabalhar com o aluno em si. Eu preciso trabalhar com ele também a questão, se for o caso. E aí depende de cada tipo de tema de trabalho, de tema de pesquisa, se ele vai passar por um comitê de ética, se ele vai passar, por exemplo, na questão para mexendo em animais. Então eu preciso ter essa estrutura também. Isso é muito importante, ele tem que se submeter a esses elementos. A instituição de ensino, ela tem regras, são regras claras, e eu preciso seguir essas regras para não ter problemas no futuro. Não somente para o aluno, mas também para o lado do professor em si, que faz a orientação. Então a conversa franca com seus orientados, isso é extremamente importante. Eu preciso ter esse diálogo, eu preciso entrar em contato utilizando muitas vezes pelo celular, mensagens, e-mail, marcando as reuniões, agendando as reuniões, puxando à frente, liderando, até porque o aluno em si, ele se inspira no professor, porque para ele o professor é o líder daquela estrutura, então é o professor que faz, que demanda, é o professor que faz o próximo passo, não necessariamente numa escrita, mas é o professor que vai conduzindo o trabalho, que vai solicitando as entregas, que faz esse acompanhamento em si. Então nós precisamos ter essa conversa, nós precisamos ter essa estrutura bem transparente em relação ao aluno. Um segundo ponto, preciso definir o agendamento, o cronograma, horário e local de encontro de orientação. Eu preciso criar o hábito para o aluno. Tal dia ele precisa fazer a entrega de item número tal. E assim sucessivamente. Por quê? Porque se eu colocar
um horário e um local de orientação, vai criar o hábito para o aluno. Então, criando o hábito para o aluno, ele começa a saber que todo período ele precisa fazer uma entrega. Então, isso é importante de se colocar em pauta. Precisamos criar o hábito para o aluno. Muitas vezes ele não tem uma questão de uma monografia, de uma graduação, daqui a pouco ele não tem o hábito de fazer entregas regulares, são aquelas entregas de disciplinas em geral, mas ele precisa ter o hábito de fazer as suas entregas conforme o orientador estabelece, não somente entregas da escrita, propriamente dito, de uma monografia em si, do trabalho de conclusão, mas ele precisa entregar a leitura de materiais, fichamentos, muitas vezes formulários de pesquisa, de coleta de dados. Então, tudo isso é a definição desses horários e de local de encontro e de orientação. Um outro ponto também, pessoal, é estimular o aluno a desenvolver o trabalho. Cobrança de metas, resultados, estar atento aos prazos estabelecidos previamente pelo curso, pelo professor orientador. Isso é importante, eu preciso estimular ele a desenvolver, eu preciso estimular ele que ele consiga continuar o seu trabalho com ânimo, com entusiasmo, com emoção, com amor àquilo que ele está fazendo. Esse é um ponto importante. Preciso dar essa contribuição também para o aluno. Um outro ponto importante que eu sempre coloco aqui é o caso de antipatia, amizade, respeito, compromisso. Eu posso ser um extremo amigo daquele meu orientado, daquele aluno? Sim, não tem problema nenhum nisso. Agora, o que eu preciso entender é que existe uma relação profissional, existe uma relação pedagógica entre o aluno e o seu professor orientador. Então, essa amizade, ela não pode se sobrepor ao respeito, ela não pode se sobrepor ao compromisso. Então não adianta eu ter um aluno que é um amigo, mas ele não tem respeito, ele não tem compromisso, ele não tem a entrega em si do seu trabalho. Então é importante que nós tenhamos o respeito, que nós tenhamos o compromisso de fazer as entregas, e nós precisamos, com o professor orientador, fazer as cobranças, as devidas cobranças de metas e de resultados. Isso é essencial, é básico, é algo básico numa relação acadêmica, numa relação profissional, até porque o professor orientador, ele é uma pessoa que ele é um trabalhador de uma instituição de ensino. Então, ele é uma pessoa, ele é um profissional da instituição de ensino. Ele precisa responder a esses pontos. Esse é um ponto importantíssimo. Um outro elemento é o aceite do aluno, do pré-projeto, do TCC, para esclarecer pontos positivos e negativos do trabalho. Ou seja, o que são esses pontos? A parte prática, ela vai ser custeada por quem? A instituição faz essa parte, é o aluno que faz, por exemplo, o professor tem bolsa, então aquela bolsa que vai fornecer eventuais recursos. Como é que acontece essa estrutura? Eu preciso fazer uma viagem para coleta de dados. Como que eu faço isso? Para parte de experimental, quem que compra o material? Então isso tem que já ficar claro nessa nossa estrutura de professor orientador. Um segundo ponto é sobre a submissão ao comitê de ética, como mencionado anteriormente, caso for necessário. Um terceiro ponto, consultoria de outras áreas específicas, tal como a análise estatística, tal como a formatação, e se for o caso, nas normas ABNT, não existe problema nenhum em um aluno submeter os seus dados a, por exemplo, uma consultoria externa para fazer a análise estatística. O que existe de problema é o aluno apresentar algo que é totalmente inválido cientificamente pela estatística. Esse é o ponto. Então, como que muitas vezes talvez ele não tenha um domínio total de algum tipo de software na área de estatística, por exemplo, análise quantitativa, que ele talvez não entenda ou não saiba num nível profundo aquele elemento, não existe problema nenhum em análise estatística por consultoria externa. Nós precisamos também avaliar esse ponto. E um outro elemento aqui para destacar, até no item 2, que é o comitê de ética, o professor orientador pode conduzir esse processo, porque muitas vezes o aluno ele não sabe como que faz o encaminhamento, para quem que faz o encaminhamento, quais são os prazos, quais são os tipos de materiais, de documentos, assinaturas que eu preciso fazer para essa estrutura. Então é importante que o professor orientador faça esse meio campo para a estrutura de
orientação. Um outro ponto, pesquisa e aquisição de artigos científicos. Quem que vai adquirir o artigo científico? Muitas vezes, se a instituição ela tem pela própria instituição, por exemplo, os artigos da CAPES em si, então eu posso buscar aqueles artigos periódicos em si, eu já tenho acesso. Instituições que não têm, como que eu vou fazer essa estrutura, como é que eu vou fazer essa avaliação, principalmente no caso de revisão de literatura. Como que eu busco os artigos? Como é que eu faço essa estratégia? Então eu preciso pensar esse ponto de análise. Agora, o último ponto é para o orientador, como não conduzir o processo de orientação do TCC. Eu coloco 8 pontos aqui, que eu vejo que é uma coisa muito ruim para o orientador colocar isso para o seu aluno. Por exemplo, é um tema interessante. Diz lá para o aluno, isso aí é um tema interessante. Vai vendo aí, depois vai fazendo aí, depois a gente vê. Número 2, isso não pode, pessoal. Isso porque, como é um tema interessante, é um tema interessante para quem? É um tema interessante para o aluno, para o orientador, para quem é o interessado nesse ponto, quem é a parte interessada nesse elemento. Então, nós precisamos sentar e discutir com o aluno profissionalmente esse tema. Ele é interessante de qual é o ponto de vista? É profissional, acadêmico, é industrial, é pessoal, para o orientador, para o aluno? Para quem que é interessante esse tema? Ele é interessante para a ciência? Qual é a lacuna de pesquisa que ele se propõe a resolver em si? Então eu preciso entender esse ponto. E vai fazendo aí, depois a gente vê, esse é um elemento totalmente errado. Porque eu preciso estruturar para o aluno um pré-projeto, eu preciso organizar cronograma, eu preciso fazer a estrutura, separação etapa por etapa para que ele cumpra esses aspectos da melhor forma possível. Um terceiro ponto, iremos descobrir com o andamento da pesquisa. Pô, mas qual é a metodologia? Não sei, nós vamos descobrir ao longo da pesquisa. Pô, mas isso aí não dá, nós precisamos planejar a nossa pesquisa. Um quarto ponto, a gente não precisa definir isso, metodologia agora. Porque como assim que nós não precisamos definir? Sempre lembrando que a metodologia, o material e métodos é a seção, talvez uma das mais importantes para que faça a condução da sua questão de pesquisa para os resultados. Se eu não tenho uma sequência de etapas para chegar aos resultados, como que eu vou chegar nos resultados? Qual é o caminho lógico da ciência para que eu atinja aquilo que eu estou propondo na minha pergunta de pesquisa, nos meus objetivos específicos? Como é que eu vou fazer a ligação dessas pontes? Eu não tenho como fazer isso. Eu preciso construir elementos para fazer a ligação de um lado da ponte para o outro lado. Então, eu preciso fazer essa travessia que é a nossa metodologia. 5, na hora de escrever a gente vê, mas a gente vê o quê? A gente vê os erros, a gente vê a ausência, a gente vê o mau planejamento. O que nós vamos ver? Nós vamos ver que o trabalho ficou deficiente, que o trabalho ficou com lacunas. Então isso é importante. Na hora de escrever nós precisamos já ter visto que precisava de um planejamento. 6, a gente sabe fazer, não precisa de projeto. Pessoal, o projeto é para qualquer coisa. O projeto, ele tem uma função extremamente importante para delinear aquilo que vai ser feito, que vai ser executado posteriormente. Então, isso é muito importante quando se coloca na questão de projeto, ou um projeto de pesquisa, ou chamado pré-projeto em si. Um 7º item, projeto, para que isso? Também ligado com o item 6, nós precisamos estruturar, fazer o planejamento da nossa execução. E o 8º e último ponto, escreve aí, qualquer coisa a gente mostra para a banca. Esse talvez é o principal ponto que eu gostaria de destacar. Jamais faça de escrever, deixar o seu aluno escrever e você não fazer a leitura e submeter direto para a banca. Nós precisamos entender que a banca, ela está ali para julgar o trabalho, por isso que é uma banca julgadora, é uma banca avaliadora, ela vai avaliar, ela vai julgar conforme os critérios estabelecidos pelo programa e conforme os critérios que os próprios membros de banca têm como mundo da ciência, como autoridade naquele assunto que está sendo proposto. Então a banca, ela vai avaliar, ela vai colocar naquela escala que nós temos lá, de 0 a 10, se esse for o caso, a instituição de ensino, então ela vai colocar notas.
E ele não vai, ali naquele momento, colocar, olha, poderia isso, aquilo, ele vai fazer uma avaliação rigorosa, ele vai estabelecer pontos. Então, nós precisamos entender que eu não coloco, no meu caso específico, eu jamais coloco um aluno que ele tenha qualquer detalhe ou problema no seu trabalho para julgamento direto de uma banca. A banca, eu só vai para a banca em si, para a parte final, para a avaliação, quando o trabalho está maduro, está completo cientificamente. Então, nós precisamos entender esse ponto. Jamais jogue o seu aluno ou coloque o seu aluno na banca direta. Porque quem que vai passar vergonha? Na verdade, não é o aluno. Quem vai passar vergonha é o orientador que não fez a sua função de orientar o aluno adequadamente. Esse é o ponto item 8. Qualquer coisa a gente mostra para a banca. Então, oriente o seu aluno, capacite cientificamente ele para que ele tenha um bom trabalho e que aí sim chegue na banca e receba bons elogios, receba sugestões construtivas no seu trabalho. Aí sim nós temos um caminho, um bom caminho percorrido pela ciência desse aluno. Então, pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo que se espera para o professor orientador fazer as suas reflexões no contexto de orientação. Então, pessoal, um abraço e até o próximo vídeo.